Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar sobre a história de um ser imortal chamado Ele ou Fushi, que é enviado para a Terra sem emoções, nem identidade, né? Inicialmente ele assume formas inanimadas como rocha, musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo, um lobo bem, assim, prestes a morrer, ele assume a sua forma e começa a sua jornada. A Fushi aprende a sentir e a evoluir ao interagir com pessoas e lugares, ganhando consciência e a capacidade de se transformar em outros seres que ele vai encontrando pelo caminho que ele vai trilhando de vez em quando sozinho, mas com o passar do tempo ele vai conhecendo outras pessoas que se juntam a ele e tudo mais. Eu estou falando de Para a Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi, ele estava um pouco preocupado. Ele tinha voltado para casa, né? Ele tinha voltado para casa e tinha visto que a situação dos seus amigos estava um pouco precária. Eles estavam completamente destruídos, né? A situação deles estava completamente destruídos. Isso porque eles estavam vivendo suas vidas, né? Mas o Fushi, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava fazendo tudo certo. Ele matou os Knockers, apesar de não ter conseguido matar todos, né? Porque eles evoluíram e ficaram muito pequenos a ponto de não conseguirem mais serem detectados pelo Fushi, né? E agora estão voltando, né? E aí ele olha pro Gugu para entender os experimentos dele, só que ele fala que foi uma cirurgia plástica que ele tinha feito. Mas calma aí. O Hiro, ele fala que ele acaba perdendo alguns dentes, um pouco dos seus dentes. Durante a noite, vemos o Fushi, ele acaba surgindo com uma máscara que ele tinha criado, a mesma que o Gugu usava. Mas ele ainda estava machucado para colocar ela. E ele não conseguia colocar aquela máscara, porque na hora em que a máscara encostava nos seus machucados, acabava doendo. Por isso ele entrega uma máscara que a Arin tinha feito, né? A pessoa que o próprio Gugu gostava quando criança, né? E depois quando adulto também, tinha criado para ele. E com isso ele acaba ficando bem feliz com isso, porque ela tinha criado algo para ele. E ele fala que queria voltar para Takunaha, né? Que era o lugar que ele tinha nascido, que ele tinha crescido, o lugar daquela lojinha de vendas de cachaça, entendeu? De vendas de cerveja e tudo mais. O Fushi, isso deixa o Fushi surpreso, pois ele não queria isso. Ele queria que seus amigos ficassem ao lado dele. E nesse momento o Yuki acaba aparecendo para mostrar que o Bon estava em uma conferência para decidir o que eles iriam fazer com as raízes do Fushi. As raízes que o Fushi tinha espalhado pelo mundo para matar os Knockers. Muitos queriam destruir, cortar elas. O Bon era contra essa questão. O Fushi acaba ficando tão bravo que ele aumenta suas raízes dentro da reunião, que deixa todo mundo chocado. E o Bon acaba olhando para a câmera, né? Dando aquela piscadinha porque ele sabia que era o Fushi, que o Fushi estava vendo. No dia seguinte, o Hiro, ele acaba falando o que tinha acontecido, pois quando o Gugu tinha começado a estudar, o Gugu e ele, no caso o Hiro e o Gugu, eles tinham começado a estudar, muitas pessoas ficavam querendo saber da máscara e tudo mais, queriam ver o Gugu sem máscara, até que ele tinha, em algum momento, tirado a máscara. Depois que eles estavam saindo, conversando e tudo mais, um grupo de marginais acaba aparecendo e brigando com o Gugu. E o Hiro, com o Gugu e com o Hiro, apesar que o Hiro não queria se envolver em problemas. E isso vinha acontecendo por um tempo, vinha se arrastando por um tempo, enquanto o próprio Fushi estava fora de casa por conta dos Knockers, que tinham voltado, que tinham ressurgido. E por conta disso acabaram sendo presos, mas depois o Fushi acaba saindo correndo e decide fingir ser o Gugu por um tempo, para entender o que ele estava passando. E com isso ele acaba se envolvendo em uma briga, o Gugu acaba achando ele, né? E quando eles conseguem sair dali, ele explica que Takunaha, ele era admirado, em que em Takunaha ele era admirado, nenhuma pessoa iria maltratar ele, julgar ele, como estavam fazendo ali naquela cidade. Mas ele fala que nunca iria abandonar o Fushi, que ele nunca iria deixar o seu irmão mais novo, porque ele considera o Fushi como um irmão mais novo,
E eles acabam rindo ali mesmo, vão ver um cachorro estranho, um cachorro todo estranho e tudo mais. Mas ele estava preocupado com todos seguindo a sua vida, sem ele. Ele acaba indo para a escola, vendo que a Mizorra não estava ali. E ele acaba indo até a biblioteca, onde a Tonari estava, né? A Tonari estava estudando e tudo mais. E pergunta se ela iria também embora. Por quê? Porque o próprio Rai falou que também iria embora. Que o Gugu estava querendo voltar para Takunaha. E ele queria saber se ela estava querendo ir embora, assim como os outros. Só que ela fala que talvez no futuro, mas ela falou: ah, você criou o mundo perfeito para nós. Nós aceitamos esse mundo que você criou. Só que a questão não é essa. A questão é que cada um tem o seu problema para resolver. Cada um tem uma vida, entendeu? Então, para isso, eles precisariam fazer aquilo que eles estavam fazendo, né? Seguir a sua vida, construir um emprego e tudo mais. Só que o Fushi não estava querendo que isso acontecesse. Queria que eles ficassem ao lado dele para sempre. Só que acontece que eles são seres humanos. Todos têm problemas. Todos têm sonhos para realizar as suas vidas. Para realizar na sua vida. Né? E por conta disso ela acaba dando sermão. Por conta disso o Fushi vai, depois da aula, que ele termina uma prova e tudo mais, acaba vendo o Hiro trabalhando, acaba vendo um outro cara que era amigo dele trabalhando, acaba vendo o Aeko e a March estudando, né? Conseguindo evoluir mais. E ele começa a ficar com um aperto no coração por conta disso. Por quê? Porque ele estava praticamente... Ele acha que ele está praticamente perdendo seus amigos. Só que a questão é, seus amigos sempre vão estar lá com ele. Sempre vão estar lá com ele. Não importa o motivo, não importa o que aconteça. Sempre vão estar com ele. Só que a questão é, eles também têm suas preocupações, suas vidas, suas coisas para fazer. Então, eles estão fazendo o que eles estão fazendo naquele mundo, porque é pacífico. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.